Amém, irmãos? Quantos estão felizes, diga amém. Quantos amam o Senhor, diga glória a Deus. É uma honra estar com vocês. Eu quero... Vocês dão uma salva de palmas para a equipe de louvor. Vamos aplaudir a equipe de louvor, que foi uma benção. Eu gosto muito de ouvir. Quando você está ouvindo, você está aprendendo. Aqui na igreja tem vários pregadores bons, né? Deus tem levantado homens e mulheres usados aí na palavra, nos dons. E eu sinto honrado por isso. Quando eu vejo esses irmãos, eu lembro da iniciada do meu ministério, né? Hoje pela manhã eu falei sobre deleitar no Senhor. Mas agora eu vou falar outra coisa. Eu vou falar uma coisa que os crentes parece que não gostam muito. Vou falar sobre prosperidade. Quantos quer ser próspero, diga amém. Quantos quer ser próspero, diga amém. Você é o que você acredita. Quantos creem nisso? Se você, nessa minha caminhada pela obra de Deus aí, como eu falei hoje para os irmãos, que eu sou novo convertido, eu tenho 48 anos que eu aceitei Jesus, 45 de ministério, e eu tenho aprendido algumas coisas. Tem um corinho do meu tempo, né, que diz assim: o chão só dá se a gente plantar. O que você tem plantado no reino de Deus? Eu gosto de falar: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu analisando aqui um versículo que todo mundo conhece, Deuteronômio 28, sobre as promessas de Deus para aqueles que crêem. Você ler aqui é uma coisa, mas você viver o que está escrito aqui é bem diferente. E essa passagem fala comigo muito profunda, né? Disse: atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o semana que hoje te ordenei. O Senhor teu Deus vai te abençoar. Bendito será tu na cidade, e tudo que tu fizer prosperará. Bendito serão os frutos do campo. Eu fico pensando, tem pessoas que acham que servir a Deus é ser pobre, é ser miserável. Irmãos, se você tem essa visão, não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele é o Deus dono do ouro, é o Deus dono da prata, é o Deus que abre porta onde não há porta. Quantos creem, diga amém. Amém, irmãos? Ele é Deus do milagre. Ele é Deus do impossível. E quando eu olho lá em Isaías 1:19, que fala, né? Se quiseste, me ouviste, comerei o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra, irmãos? Cada um tem uma visão. Tem pessoas que não vou nem poder falar que está gravado. Ele só gosta de receber. Você já plantou? Você já plantou amor na vida de alguém? Você já orou para alguma pessoa que você não conhece? Ou você só que você ora, você só pede a Deus em seu favor? Como é que é? Como é que é a sua visão de ter as coisas adquiridas por Deus? E eu fico pensando, nessa caminhada minha, acompanho algumas pessoas, né? Eu posso te contar algumas experiências que eu já passei no ministério, eu tenho passado. Eu lembro quando Deus, contei hoje, ao começo do meu ministério, agora vou contar outra parte. Eu já sou pastor há 45 anos. Você passar por prova faz parte. Agora você morar nela é heresia. Tem pessoas que entram ano, sai ano e está com a mesma prova, a mesma luta. Você olha para a cara dele, misericórdia. Só sabe chorar, só sabe reclamar. Irmão, o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que abre porta onde não há porta. A Bíblia fala bem claro: se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. O que você tem plantado no reino de Deus?
Irmão, quando fala em dar, o povo sente um arrepio, um medo. Irmão, o segredo de ser abençoado é ouvir a voz de Deus. Quantos creem, diga amém. Quando eu vim para o Brasil, eu cheguei umas bênçãos que não voltou nunca mais. Também não vigiei, mas glória a Deus por isso. Tinha um amigo meu nos Estados Unidos, me conheceu há pouco tempo. Ele gostava tanto de mim, eu nunca vi aquele amor. Assim que ele me conheceu, orei com ele alguns dias, simplesmente, ele deu uma tremida, deu uma arrepiada, e me deu naquela época um carro convertido, me deu o primeiro Corolla que eu tive, um Corolla crente. 85 parece, eu ganhei o primeiro Corolla. Tava chique, né? Primeiro Corolla. E eu lembro que eu precisava tirar a carteira de motorista. E eu não sabia, não sei falar em português, mas em inglês era um mistério, eu só falava em mistério. E eu disse, Deus, eu tenho que passar. Olha, Deus, é o seguinte, eu converso com Deus assim. Temos que resolver um problema, qual é? Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a graça de me passar no inglês, porque no volante eu sou o cara. Sabe o que aconteceu? Eu passei no inglês e fui reprovado no volante. Era o cara, você é o cara. Parabéns para você, filho. Deus não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Fui reprovado no volante. Eu tive que orar mais, voltar lá, Senhor, perdoa. Eu não vigiei. É o Senhor que tem todo o poder. Chorei. Fiz o jejum. Jejuei de novo. Preparei espiritualmente. Marcava. Falei, não, Deus, só vou consolar para mim ir. Deus, agora você pode ir. Tu vai passar. E passei. Mas lá eu tive uma grande, Deus me abençoou poderosamente. Lá na América Deus me abençoou, porque eu na América, mesmo sem saber falar inglês, eu pregava 3 vezes por dia. Pela manhã, à tarde e à noite. Primeira experiência que eu tive na América, um amigo meu, que marcou de me ensinar algumas coisas em inglês, dar uma aula rapidinho, tinha uma agenda com várias igrejas, que ficou de encontrar comigo lá. Quando eu cheguei lá, ele ficou comigo 4 dias, e ele disse para mim, Dark, nós vamos embora. Eu falei, glória a Deus, nós vamos embora. Ele falou, não, glória a Deus é o quê? Você vai ficar, eu vou. Eu falei, o quê? Tu vai ficar, cara. Eu vou orar para você. Deus vai te usar neste lugar. E ele não me levou, me deixou lá. Aí eu tive uma experiência com Deus. Quando eu fui levar para o aeroporto com uma pessoa, quando voltava do aeroporto, eu queria conhecer a primeira igreja que eu ia pregar nos Estados Unidos. E uma pessoa tinha me dado uma notícia muito boa, disse, olha pastor, aqui na América é o seguinte, olha só o que o diabo faz, eu todo empolgado. Aqui na América acontece um fato muito interessante. Quando você prega, que eles não gostam do pregador, levanta um por um e vai embora. Por quê? Vai levantando um por um e vai. Eu estava pregando uma igreja, e quando eu comecei a ver, foi levantando um, levantando outro, levantando um, levantando outro, só ficou um cara, e eu continuei pregando. Depois que eu preguei, falei, obrigado por você ter ficado. Ele falou, não, fiquei agora o porteiro, que eu também tinha ido embora. Eu já fiquei com medo. Falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Mas Deus é tão bom. Falei, Senhor, como é que vai ser a minha vida nesse país? Sabe o que Deus falou para mim? E antes de você pregar, vai na casa do pastor. Falei, mas Senhor, como? Eu nem conheço o cara. Falei, pô, irmão, me leva na casa do pastor, quero conhecer ele, quero me apresentar. Cheguei no pastor. Quando eu cheguei, o irmão estava comigo. Quando nós acionamos que ia chegarmos, ele foi nos receber.
Quando eu cheguei na casa do pastor, quando ele abriu a porta, eu ouvi uma voz, Deus falou para mim, olha para ele. Eu falei, eu estou olhando, o que foi? Olha. E Deus começou a tomar línguas estranhas. E Deus disse para mim, põe a mão na vista dele, que ele é cego de um olho, e eu vou curar ele agora. Eu trouxe você aqui para uma grande obra nesse país. Aquele pastor foi curado instantaneamente para a honra e glória de Jesus. Aplauda o seu bem forte. Mas não ficou só nisso. E ele ficou tão empolgado, alegre. Os americanos são bem fechados, muito feliz, alegre. Sapateava também, ele gostava de um reteté, ele terra para lá, terra para cá, mistério. E nós ali sapateia o poder de Deus. E eu disse para ele, eu falei para o irmão, fala para ele que eu não quero falar nada na igreja, só quero chegar lá e conhecer o povo, mais nada. Ele falou, não, pô, fica tranquilo, Deus está sob o controle. E ele foi tão empolgado que ele ficou chorando, alegre, e chegou na igreja. Quando chegou na igreja, na hora do culto, o povo conhecia ele, começou a contar um milagre. Ele disse, olha, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa noite, mas eu tenho que dizer para você, Deus vai usar esse homem. E o povo viu que ele era cego. Ele ficou curado. E ele me deu a palavra. Quando ele me deu a palavra, eu comecei a cantar uns corinhos. Eu gostava muito de cantar corinhos. Sai, 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 Senhor manda poder. Eu estou olhando meu mistério. E o povo olhando para mim. Me falaram um negócio, se os americanos começarem a dançar, vai ficar bom. E eu comecei a cantar um corinho, cantei outro, cantei um. Quando eu comecei a cantar línguas estranhas, o povo começou a dançar. Falei, opa, tá ficando bom. Cantei outro línguas estranhas. O povo pulava, sapateava. Opa, o negócio tá ficando bom. Comecei a cantar. O povo sapateava, me chamou a atenção. Hoje não acontece mais isso. O povo vinha e jogava uma oferta assim no altar. Falei, oh, glória a Deus. Aí jogava oferta no altar. Falei, oh, aleluia, glória a Deus. E eu cantando ali. E o fogo caindo. Preguei. Eu tenho isso para você. Quando eu acabei de pregar, 10 almas se converteu para a honra e glória do Senhor Jesus. Conta a palavra do Senhor. Até hoje eu não falo inglês. Está aqui. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Só que lá tem um problema. Os americanos são muito, hoje são mais maleáveis, mas são bem frios. Lá, você pregava, dormia, no outro dia, eu fui na frente, eu estava casado recentemente, a minha princesa me fez eu carregar uma mala maior do que ela, que era o enxoval dela, então onde eu ia, eu vi aquela mala arrastando aquela mala, e eu não sabia para onde eu ia, Deus sempre me dava uma direção. Eu tenho isso para você, eu nunca fiquei na rua, Deus sempre abriu as portas para mim. Deus sempre me abençoou naquele país. Mas eu quero chegar aqui a um ponto quando eu voltei para o Brasil. Não, deixa eu contar outra história. E eu naquela cidade mesmo, lá nos Estados Unidos, depois de muita prova, Deus começou a mudar a minha história. Fui pregar numa outra igreja, eu conheci. E na América, quando você acaba de pregar, os pastores ficam na porta para despedir das ovelhas. Então, quando as pessoas gostam, meu tempo era assim, tá, irmãos? Faz tempo que eu não prego lá. Vai chegar lá, o pastor falou, não, onde eu fui era assim. Quando eu fiquei na porta, as pessoas, geralmente, quando gostavam do pregador, eles convidavam para comer fora. Eles faziam questão de pagar a comida para você. Então, ficava aquela briga, né? Quando eles gostavam do pregador, muitos se convidavam. E eu sempre falava com quem que eu ia sair. E nesse convite, 2 senhoras me convidou. E eu disse, eu vou com você. Aí ela foi conversando comigo um espanhol meio arrastado, e eu mentindo a falar espanhol. E ela me contou tudo o que eu tenho pedido a Deus, mais de 2 meses, hoje Deus respondeu através da sua vida. E conversa vai, conversa vem, falou, olha, onde você está aqui? Eu quero pegar o seu endereço e vou falar com alguns pastores que eu conheço aqui, para agendar para você pregar nessa igreja dele. Sabe quem era essa pessoa? Essa pessoa seria tipo a Regina Duarte e a Glória Menezes aqui no Brasil. 2 atrizes famosas que tinham se convertido e tinha muitos contatos através dela, um pedido dela.
eu comecei a pregar em vários lugares nos Estados Unidos. Olha o que Deus faz. Tantas pessoas para me sair, eu saí com 2 pessoas que tinham influência no país. E não ficamos só nisso. Aí depois, morando um tempo nesse lugar, depois de muita prova, muita luta, minha esposa chegou. Nós conseguimos um lugar para morar. Um pastor falou: pastor, Deus falou comigo o seguinte, para me colocar você aqui e cuidar de você. As pessoas achavam que eu era preguiçoso. E os brasileiros nos Estados Unidos, irmão, tem uns que são uma benção, conta cada história. Então eles ficam assim desconfiados, se você não é um daqueles. O pastor me contou uma história que eu quase falei: peraí, que história é essa? Falei: pastor, tem um brasileiro que passou aqui, ele me contou que ele atravessou o Rio Amazonas com a Bíblia na boca. Eu falei: o quê? Que é esse negócio aí? Corri! Com a Bíblia na boca, fugindo de índio! Falei: deve ser o coque da casa dele. Olha só, irmão, tô pensando que tô brasileiro. Olha a foto do brasileiro fora. Era esquisito. Até eu provar que eu não era mais um. Eu sofri, irmão. Você não sabe o que eu passei. Mas eu estava firme, eu sabia que Deus estava nesse negócio. Aí um dia, nesse lugar, eu tive muita experiência com Deus. Uma delas foi o seguinte: eu saía todo dia pela manhã, e eu andava como daqui, ainda tinha carro, né? Andava como daqui em Campinas. E um dia eu estava andando para chegar nesse lugar que eu ia, orando. Deus falou para mim assim: você está vendo esse táxi? Eu estou. Falou: para ele. Eu falei: Jesus, que história é essa aí? Para ele e fala para onde você vai. Eu sou muito obediente. Sei que a lei lá não é brincadeira, mas Deus também não vai deixar eu ser preso. Eu vou pegar o táxi, né? Peguei o táxi, parou, cumprimentei ele e fiquei lá atrás orando em espírito: Deus tem misericórdia. Tu é Deus de milagre. Eu sei, 1 centavo no bolso. Quando eu cheguei nesse lugar, o motorista olhou para mim e disse para mim assim: assim diz o Senhor, para me te abençoar, não cobrar nada de você. Fui renovado, bom. Falei: dessa eu escapei, não cobrou nada de mim. Eu tive uma experiência com Deus muito linda. Depois Deus mandou, depois que a minha vida começou a melhorar nos Estados Unidos, eu querendo ficar onde eu morava, morei um tempo em Porto Rico. Depois de um tempo morando naquele lugar, eu amava muito aquele povo. Lá eu cheguei para experimentar muitos milagres. Inclusive lá eu tive uma experiência linda com Deus. Quantas pessoas que passavam na rua, eu morava na avenida, eles passavam, eles iam até na esquina, voltavam de marcha ré e falavam para mim, em inglês, para mim, e até eles: calma, vem cá. Quando eu chegava lá, você fazia: o Senhor mandou te entregar tanto. Eu recebi várias ofertas que Deus mandou as pessoas entregar para mim naquele país. Mas o que me chamou mais atenção, que eu comecei ali naquele país trabalhar, os pastores, cara, meu amigo, ganhei confiança dos pastores. Os meus pastores nos Estados Unidos não é um pastor pobre, é dono de shopping, é rico, rico mesmo. E eles gostavam muito de mim. Só que um dia, eu orando, Deus falou para mim: Dark, o seu tempo nesse lugar acabou. Eu falei: que é isso, Senhor? Agora que as portas estão abertas, agora que o negócio está bom, acabou? Não, não é Deus não, de jeito nenhum. Acabou. Pega a sua mala e vai embora desse lugar. Aí comecei a orar com a minha esposa. Deus falou com ela, falei: Senhor, para onde que eu vou? Deus me disse: tu vai para Nua, ao lado de Nova York. Falei: mas eu não conheço ninguém lá.
Eu vou colocar alguém em contato com você que vai te receber lá. Não sei se você sabe disso. Quando eu saí de lá em 80, foi em 85, parece. Naquele lugar, naquela cidade que eu ia quase todos os dias. E antes de acontecer esse fato, uns 6, 8 meses antes, Deus havia usado um profeta. Falou: se aquele povo não se arrependesse, se não confessasse, se não se humilhasse, Deus ia mandar um terremoto e ia matar muitas pessoas naquele lugar que eu morava. O pastor fez uma oração, fez outra, e disse: Deus ainda disse que ainda está irado com aquela cidade. Eu peguei, fui para Nova York. Quando eu cheguei lá, Deus preparou um casal que me recebeu na casa deles. Nunca tinha me visto. Quando tinha 10 dias que eu estava lá em Nova York, saiu no jornal, tipo Fantástico, que naquela cidade, onde eu morava, onde eu ia todos os dias, naquela área, teve um terremoto. Morreu muitas pessoas. Deus me livrou de um grande terremoto. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. Talvez você tenha notícia: olha, morreu um casal de brasileiro, pastor, missionário. Mas Deus é bom. Deus me livrou. Deus falou comigo. Deus me tirou daquela cidade. E eu comecei uma nova história lá em Nova York, pregando a palavra. Já tinha contatos com um, contato com o outro. E Deus começou a mudar a minha história. Mas ali, Deus usou uma outra pessoa que começou também a me abençoar. E essa pessoa me deu na época uma casa. Mas Deus vai me dar que o seu tempo aqui nesse lugar acabou. Senhor, acabou? Volte para o Brasil. Eu volto para o Brasil. E aqui no Brasil comecei uma nova história. Comecei a fazer o que eu já tinha começado aqui um tempo, terminar. Até que um dia, Deus nos deu a direção para me voltar a pastorear novamente, que eu não queria voltar a pastorear de frente. Trabalhava com as pessoas aqui em Goiânia. Era carro de desafio. O que eu quero contar para você é o seguinte: na minha volta para o Brasil, Deus começou a me dar algumas estratégias como trabalhar com os empresários. Eu sempre gostei de desafio. A minha cunhada trabalhava numa empresa, e o patrão dela tinha um problema seríssimo, que a esposa a esposa do patrão dela tinha um problema, e ela tinha uma crise de depressão, que ela estava trancada há muito tempo dentro de casa, não saía de jeito nenhum, porque aconteceu que eu não morava aqui nessa época, teve um sequestro aqui em Goiânia, no aeroporto, e ela estava dentro, ela ficou traumatizada com aquilo, e através desse sequestro, ela ficou em pânico, com depressão. Nós fizemos campanha, ela foi liberta, e através da libertação dela, eu conheci o seu esposo, o qual ele tinha um problema, que ele era dono de uma empresa muito famosa aqui, e ele tinha feito uma sociedade, e ele tinha levado um prejuízo de $100.000 naquela época, e ele disse para mim: esse cara que me deu o calote é que nem o Jesus que você prega, que você não conhece. Eu falei: opa, o Deus que eu prego eu conheço. Ele falou: não, esse cara que você fala. Eu falei: não, esse cara não, esse que eu prego é o Criador do céu, da terra, que tem todo o poder. Qualquer problema ele resolve, inclusive esse que você tem. Ele falou para mim: se Deus resolver essa causa minha, eu quero aceitar esse Jesus. Eu falei: mesmo? Comecei a orar, Deus me deu uma estratégia. A mulher dele foi liberta, começamos a trabalhar com ela, e a firma dele, Deus começou a estratégia, ele começou a crescer financeiramente, começou a crescer, e ele tinha um sonho, ele como empresário, de conhecer os Estados Unidos. Ele não conhecia os Estados Unidos, ele ia, não conseguia o visto. Eu falei: olha, além de Deus ainda vai te dar essa vitória, você ainda vai conhecer os Estados Unidos. Nós oramos, ele conseguiu o visto, e nesse visto, ele foi numa excursão.
mais ou menos uma semana, 15 dias de viajar para os Estados Unidos, essa pessoa que devia para ele entrou em contato com ele e mandou alguém pagar ele aqueles $100.000, que era a causa que ele tinha perdido. Aí ele ficou muito alegre, feliz. O que ele fez? Ele pegou, sentiu de me abençoar. O que ele me deu na época? Ele me deu uma caminhonete F1000, aquelas cabina dupla, convertida, né, irmãos? Crente ou não é, irmãos? Sabe Deus falou para mim? Não pega. O que é isso? Não é Deus não. Já está amarrado. Essa voz não é Deus não. Não pega. Que é isso? Está amarrado. Não, como é que não pega? O cara recebeu a benção. E ele insistiu. Não peguei. E Deus começou a prosperar ele poderosamente. Tudo que eu precisava, ele mandava motorista me levar, me buscar. E através do testemunho da vida dele, da mulher dele, eu conheci a família dele que morava em São Paulo. E ele disse para mim: pastor, eu quero que você conheça a minha família. Tá bom. Você quer ir lá de avião ou de carro? Eu falei: eu vou orar. Eu falei: o que eu vou? Se eu vou de avião, eu vou de carro. Aí eu fui orar. Sabe o que Deus me falou? Manda eles vir aqui. Eu falei: eu não vou lá não, irmão. Não vou lá. Eles vieram aqui. Deus fez obra na família dele em São Paulo. Eles se converteram e serviram o Senhor. Mas eu quero te contar o seguinte, que aquele homem tinha uma causa de $100.000. Deus deu a vitória para ele. Então começamos ali. E a firma dele, Deus deu estratégia, ele começou a vender como nunca vendeu. E ele é uma pessoa, gente boa, bom para servir, maravilhosa, pessoa boa mesmo, boa. Mas como pessoa ele era excelente. Se converteu, foi batizado, tal. Mandei para ficar nessa igreja aí que vai ser para você. Mas o que me chamou mais a atenção naquele homem, como Deus mudou a história dele. Quantas pessoas aquela pessoa levou, a sua empresa virou um ponto de pregação. Eu fazia culto lá. Ele dava oportunidade, ele falava de Jesus. E Deus começou a mudar a história daquele homem. Através daquele homem eu conheci outras pessoas. E eu aqui orando. Aí foi quando Deus falou para nós tomarmos posição em relação do que eu quero chegar aqui e falar para você, sobre aonde nós começamos aqui na S6. Aqui na S6, Setor Bela Vista, o qual Deus falou comigo na época. Confesso que eu não queria. E Deus falou para mim: eu quero que você abra um trabalho na 85. Andei na 85 e falei: onde é, Senhor? E Deus me direcionou. Eu cheguei nesse lugar aqui, Setor Bela Vista. Quando eu cheguei lá, o lugar que eu achei naquela época, eu não queria na 85, porque muito movimento, eu queria um lugar mais tranquilo, um lugar de criança. Quando eu cheguei lá, o lugar que Deus falou era um botequim. E esse botequim estava fechado. E Deus falou: vai ser aqui. Eu falei: aqui? Eu falei: aqui mesmo. É mesmo? É aqui. Aí eu fui lá falar, conhecer a dona do lugar. Conversei com ela. E ela falou para mim assim: pastor, eu alugo. Ela queria, parece que 3 salários. Eu falei: não, eu dou 1,5. Foi 3, 1,5. Eu quero 3 e quero 3 fiador. Falei: 1,5 eu dou. Eu estava sem uns centavos, mas estava fazendo negócio. Deus mandou fazer negócio. Eu tinha um especial. Aí conversa vai. Filho, fala o seguinte: pega minha identidade, pega meu CPF, levanta minha história na cidade, depois você pensa aí, eu vou orar. Aí ela falou: quero 3 fiadores. Falou: olha, eu levantei sua ficha, você é um cara que tem nome e tal. E ela falou: cadê os 3 fiadores? Ela era católica. Eu falei: isso aqui é o 3 fiador? Anota aí. Sabe o que ela... Falei para ela: olha, Pai, ela fez assim, Filho, Espírito Santo, ela beijou. Fez o meu fiador.
Ela pegou e alugou para mim. Alugou. Alugou para mim. E eu ali orando, e agora? Como é que eu faço? Porque as pessoas que me falaram que ia me ajudar, na época, falou que ia me ajudar, caiu fora. Ninguém me ajudou não a pagar. E eu comecei a orar. Falei, então vou o seguinte, quando eu reformar aqui, você começa a contar o aluguel. E tinha um irmão lá, muito empolgado, queria me ajudar demais, um amigo meu, falou que ela pintou. Tem certa ajuda, você tem que orar, meu relaço. Falou, pastor, vamos ali na Unitinta. É Unitinta mesmo, né? Unitinta. Vamos comprar a lata de tinta. O lugar era o tamanho desse público, gente. Ele comprou 6 latas de tinta, aquela 18 litros. Tudo de uma cor só. E ele abriu todas as latas de tinta. Quando foi pintar, não sabia pintar. Quase desviei. Cara demais, não tinha dinheiro. E ali eu comecei a orar. Aí o que aconteceu? Tinha uma pessoa que eu trabalhava, que fazia o trabalho que eu fazia desafio, com os empresários. Um dia eu estava lá em casa, ele me ligou e falou, Adar, como é que você está? Eu falei, estou bem. E aí? Como é que você está? Eu falei, rapaz, eu estou em Vitória. Falei, você está no Espírito Santo? Eu falei, eu estou aqui em Goiânia, mano. Estou em Vitória. Estou em Vitória. Ele falou, Adar, foi seu aniversário? Eu falei, foi meu aniversário. Cara, nunca me deu nada. Foi seu aniversário? Eu falei, foi. Por quê? Rapaz, eu quero te dar um presente, mas eu não tive tempo de comprar o presente. Eu vou viajar hoje, mas antes de eu viajar, eu quero passar na sua casa. Aí ele chegou lá em casa, né? Perguntou, Adar, você tem uma caneta aí? Eu falei, tem. Claro que tem. Eu falei, ó, essa caneta minha aqui é crente, hein? Batizada com o Espírito Santo, fala línguas estranhas, solta fogo, é abençoada essa caneta minha. Ele fez um cheque. Sabe quanto que era o cheque? Eu paguei 5 meses de aluguel. Aplauda o seu bem forte. Ali começou a história do nosso ministério. E eu ali, Deus falando comigo sobre ali, como é que ia ser, como é que não ia ser, nós orando, Eunice, né? Inclusive aqui na igreja tem umas pessoas que estão aqui dentro do começo com a gente, né? Ali nós orarmos, era culto, como falou, de terça até domingo, só não tinha culto a segunda-feira, era campanha de jejum o dia todo, era 24 de oração, era vigília toda sexta-feira, era queimando a carninha toda as quinta-feira, o dia todo em jejum. E era a sexta-feira, começava a vigília depois do culto de libertação. Nós íamos até o 4, talvez de 2 até 4 horas da manhã, toda sexta-feira nós orando. Aí depois, para ficar bom, nós fazendo campanha no monte. Giovanni era pequenininho, né? Giovanni, Ingrid, Raíssa, Flavinha, Luca, Eve, os meus intercessores. Aí falei, agora vamos fazer uma campanha de 74 horas de oração. Nós tínhamos poucas pessoas. E ali nós começamos. Aí depois chegou, né, nós aquela turma ali, Deus começou a abençoar. Depois chegou a irmã Pires, seu filho João Pedro, João Lucas, João Arthur, João Vitor. E ali nós tínhamos. E essa irmã Pires, abençoada, Deus mandou fazer uma campanha de jejum. Sabe quantos dias? 1 ano. Já fez isso, um ano de jejum? Não é, irmãos? Nós íamos almoçar todo dia, 10 horas da noite. E ela começamos a orar, buscar, orar. Deus começou a abrandar um milagre, começou a falar conosco. Aí nós começamos a trabalhar, a fazer a obra de Deus. Naquele tempo eu pregava pela manhã, pregava à noite, eu Eunice, né? Eu fazia louvor, Eunice fazia o apelo, eu pregava, Eunice cantava. Nós fazíamos tudo na igreja, não tinha ninguém para fazer. E
tudo quanto era data de aniversário, se um cachorro fizesse aniversário, eu convocava os irmãos para ir para a igreja, que tinha uma festa na igreja, e enchia de gente. A minha divulgação era fazer festa. Um fez aniversário, irmão, vai ter uma festa lá na igreja, o povo tudo ia para lá. Só que eu não podia falar assim na igreja, assim, quantos estão nos visitando aqui, porque tudo era por causa da festa, a maioria por causa da festa. Então um olhava para o outro e falava assim, não, você está aqui? O outro ficava quieto. Falei, todo mundo é daqui, mas não, só tinha um pouquinho de pessoas. E Deus fazendo milagre. Até que lá Deus começou a mandar milagre. Uma vez chegou uma irmã, que ela tinha um problema muito sério, que ela falou que, contou a história dela para nós, sobre que ela tinha perdido tudo, e ela nos convidou para fazer um culto na sua fazenda, e nós marcamos de passar um dia, fazer a tarde da bênção na fazenda dessa, não, fazer a escola dominical dessa irmã. Aí levei o jovem, convidei eles, olha, amanhã, falei para eles, domingo vai ser diferente, não fazer uma escola dominical no ar livre, Deus vai mandar um milagre. Quando chegamos na fazenda, a irmã, ela era rica e ela tinha perdido tudo. Ela estava morando no lugar do caseiro. Você tem a ideia, o espírito de miséria que estava lá. Quando nós chegamos na fazenda, que nós levantamos a mão para orar, o demônio pegou todo mundo da casa, os obreiros, jovens, cheios da unção, falei, agora é com vocês. Vocês agora tem uma aula prática, expulsa o demônio aí. Irmão, era demônio para cima, demônio para baixo, sai. A escola, irmão, começou 9 horas, só saímos de lá 2 horas da tarde para almoçar ainda, porque o fogo caiu naquele lugar. Mas eu digo para você, aquela família se converteu para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você vem aqui hoje e fala, não, você não sabe a história. Começamos a orar, começamos a buscar, e Deus falando para nós, olha, eu vou te dar um lugar. Falei, mas e como o que eu faço? Eu disse, olha, faz o seguinte, pega os obreiros, faça uma campanha com eles, e diz para eles que eu vou dar um lugar para vocês. Chamei os obreiros, acho que eram 5, né? 4, sei lá, pouco. E alguns irmãos. Falei, irmão, Deus falou para mim que Deus vai nos dar um lugar aqui nesse lugar. Falei, pastor, você perdeu o juízo. Você tem aqui 20 pessoas. Nem vai ter um lugar aqui nesse. Aí Deus falou para mim dar um lugar. E começamos a orar. Começamos a buscar, a orar. Um dia Deus falou para mim, agora você chama eles e fala para eles o seguinte, diz para eles que eu já preparei lugar para vocês, já te dei o lugar. Chamei eles, irmão, Deus falou para mim que já nos deu o lugar. Ah, pastor, para com isso. Você não está dando conta de ficar aqui. Mas Deus falou que não comprar um lugar vai ser aqui no Bela Vista. Olha o poder da oração. E Deus começou a revelar, começou a falar. E nós começamos a orar. Aí Deus me deu uma estratégia. Começamos a procurar lugar para comprar. O que você tinha? Fé. Chegava, perguntava o preço, brigava para cair o preço. Não, dou tanto. Não, tanto, não. Durinho, 100 centavos. Mas tinha a palavra de Deus. Aí tinha uma pessoa que falou, nós estávamos orando por uma causa do impossível, que não tinha resposta, que falou que não tinha saída. E essa pessoa, Deus tocou, se Deus me dá essa vitória, nós vamos comprar um lote para a igreja. Irmãos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Um dia, eu conversando, o lote aqui naquela época era 450 mil. Quanto você tinha? Nada. Nada aqui na terra, mas tinha tudo no céu, né? Eu tinha certeza de fazer. 450 mil. Aí alguns irmãos, né, abençoados, fizeram proposta, eu dou tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando o negócio apertou mesmo, muitos foram até arrebatados, nem voltaram mais.
Aí eu coloquei minha casa, um barracão que eu morava, nem em casa, era um barracão na época. Botei um carro com farol só. E orando a Deus. E eu conversando com a irmã daqui da igreja, está com a gente há muitos anos, família. E aí eu contei para ele, olha, falou, pastor, por que a gente não procura um lugar que é um lote vazio? Aquele lote que nós vimos lá, seria bom para a igreja, melhor que pegar esse negócio aí, cheio de casa construída. E eu passava aqui nessa rua, sempre eu via esse lote, mas era fechado. Tentei entrar em contato com a pessoa, o dono desse lote. Aí um dia, eu orando, 74 horas de oração, eu fui no monte. Quando eu cheguei no monte, uma pessoa falou para mim, 2 dias antes, falou assim, Adarque, falou para mim, o que você está pedindo? O Senhor disse para mim, você vai lá, coloca as suas mãos, abençoa, que eu vou te dar aquele lugar. A pessoa nunca me viu, eu vou te dar aquele terreno. Eu sou muito obediente, desci do monte, passei aqui, levantei minhas mãos, orei, abençoei. Passou 2 dias, quem encontra aqui no lote? O dono do lote. Que tinha vindo aqui, sabe para quê? Para vender o lote para uma outra pessoa. E eu parei, fui conversar com ele, e ele gostou muito de mim, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E ele disse, pastor, eu vendi o lote. Inclusive o cara está lá no cartório. Eu vendi, eu não lembro se é 400 mil ou 350 mil, um valor. O cara está no cartório, ele foi para o banco, e ele disse que dentro de meia hora ele vai estar aqui. E ele olhava para mim, falei, eu gostei muito de você. Eu achei estranho, falei, sabe que eu sou preto demais? Eu gostei de você demais. Eu sou aquele cara de palavra, eu sou o cara do bigode. Quando eu falo, é uma coisa eu gosto de cumprir. Falei, glória a Deus, aleluia, eu também gostei do senhor. Você é gente boa, que bom conversar com você. Pastor, é o seguinte, esse cara, aí o cara ligou, falou, ó, eu estou aqui no banco, daqui meia hora eu estou aí. Foi, pastor, o cara acabou de ligar. Aí falou, pastor, se esse cara não vir, esse lote vai ser seu. Mas eu, tranquilo. Deu meia hora, sabe o que o cara fez? O cara pegou a faixa, de tirar a faixa, essa faixa é sua. Pastor, eu não te conheço, eu não sei, eu sou católico, mas você tem uma paz tão gostosa, eu gostei muito de você. Vamos fazer o seguinte, esse lote vai ser seu. Eu falei, meu como? Ele falou, para você. Eu falei, mas o outro cara não, esse lote vai ser seu. Eu falei, e aí, como é que vai ser esse negócio? Ele falou, para você, vou fazer um preço que eu não fiz para ninguém. Quanto que é? Ele falou para mim, 190 mil. Vamos aplaudir o senhor? Quanto que eu tinha? Só fé. Falei para ele, você aceita meu carro? Ele falou, aceito, mas o preço da praça, né? Falei, parabéns, já é um bom negócio, você é um cara bom demais, já estou te amando. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou, me levou, uma filha dele aí que estava ele do interior, deixou a chave comigo e sumiu. E eu pensando, como é que eu... E eu pensando, e agora, Jesus? Eu fiz uma conta, como é que vai ser esse negócio? Aí orando. Eu não peço, irmão. Eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Deus sempre me supriu. Aí meu amigo me ligou. E aí, como é que você está? Eu falei, rapaz, eu estou em Vitória. Como é que está as coisas? Eu falei, rapaz, fala aí, como é que eu estou? Aconteceu um negócio interessante. O que aconteceu, pastor? Fala aí. Eu falei, sabe aquele lote? Aquele de 400 mil? Eu falei, de 400, você comprou? Foi torando. Rapaz, o que aconteceu? Foi, rapaz, aconteceu que aquele cara fez um preço de 190. Você ainda não comprou? Foi torando, irmão. Só falei isso. Aí falou, cadê a turma? Que disse que ia ajudar a pagar. Foi arrebatado, subiu todo mundo. Mas eu dou minha carro, dou meu carro, dou meu celular, dou tudo. Ô pastor, pega os dados desse lote para mim, todos os dados. Peguei, eu jamais pensei. E fui orar.
Depois de um mês, o telefone toca. Quem era? Esse santo. Adarca, onde você está? Eu disse, eu estou orando. Você pode vir aqui agora? Eu falei, irmão, espera um pouco, eu estou orando. Depois que eu orar, eu vou aí. Você anota o endereço aí. Quando ele anotei o endereço, depois eu acabei de orar, eu fui ver o endereço. O endereço é lá em Campinas. Quando eu cheguei lá em Campinas, quem estava lá? O dono do lote. Quando eu entrei, o senhor de idade, ele começou a chorar. Ah, chegou o pastor. Ô, pastor! O cartório cheio. Eu fiquei assustado. Ô, pastor! Aí eu olhei. Eu vi um amigo meu lá dentro. Sabe o que aconteceu? O meu amigo, ele tinha feito uma aliança com Deus. Ele me deu 200 mil de oferta. E eu paguei o lote à vista para a honra e glória do Senhor Jesus. Como você acha que ele ganhou? Quem planta? A irmã plantou piqui e falou, pastor, ora para Deus abrir as portas de dia. Eu falei, não, vou orar para piqui. Você pagou piqui, Senhor? Manda bastante piqui. Está amarrado. Quem é amarrado, mano? É piqui. Estão dando piqui. Dinheiro é dinheiro. Agora eu vou para você o seguinte. Todos os lugares que eu ia, quando falava em construção, eu sempre tirei a melhor oferta e plantei sementes. Eu morei numa casa que era um direito, e eu ganhei uma oferta que eu poderia quitar, era na época, era muito caro, e eu tinha um amigo meu que não tinha casa para morar. Sabe o que eu fiz? Deus falou para mim, falei com a minha esposa, Deus falou para mim, eu falei, não é Deus. Deus falou, faça. Pegamos aquele dinheiro, eu plantei na vida do irmão, para ele comprar um lugar para ele morar. Eu plantei uma semente. Deus me deu, vamos falar aí, 200 vezes mais do que eu plantei. Se você planta terra, você colhe terra. Se você planta carro, você colhe carro. Se você planta roupa, você colhe roupa. Irmãos, o dia que você souber o Deus que você serve, irmão, Deus, Ele abre porta onde não há porta. E começamos, e compramos isso aqui, pagamos à vista, porque eu poderia ter ganhado lote de pessoas que eu conheço, eu não queria, foi que é um lote nosso. E eu quero um negócio que seja dentro da lei. Aí eu comecei a orar a Deus, para preparar uma pessoa, um engenheiro. E comecei a orar, até que eu encontrei com uma amiga minha. E eu fui conversar com ela, ela falou, pastor, eu quero que você ore para mim para um problema. Eu falei, o que é o problema? Se você orar para mim nessa causa, se Deus me abençoar, eu falei, aí, eu faço você esse projeto. Ela me contou o caso dela. O caso dela era simples. Ela queria casar. Falei, se esse é o problema. Orei 1, 2, 3, em 3 meses ela casou. 3 meses ela casou, foi uma festão, casou. Foi para Londres, voltou, pastor, o que eu falei eu vou cumprir. Falei, amém. Como é que é? Você quer fazer igreja? Deus se me revelar da igreja como seria a igreja, onde acontecer, revelou para mim, para minha esposa, para minha sogra, começou a revelar como seria a igreja. E eu tentava explicar, meio mistério, eu não entendo muito, falava, não, vá direito, eu, vá. Sabe o que Deus fez? Ela ficou tão feliz, irmão, que ela pagou toda coisa que tinha que pagar para projeto, ela pagou tudo. Aí eu precisava de mais três engenheiros, um eletricista, um do bombeiro, o outro lado para assinar. E ela falou, pastor, já falei com todos eles. Ele disse que só faz para você se você pagar. Contei sua história, mas não deu certo não. Falei, posso conversar com eles? Falei, pastor, fosse que você nem ia. Falei, não. Qual o nome dele? Daí. Marca que eu quero conversar com ele. Eu ia lá conversar com esse engenheiro. Quando eu chegava lá, demorava a me atender. Quando eu sentava na mesa, eu começava a conversar, falar. E falou, pastor, vamos fazer o seguinte. Resolvi. Não vou te cobrar nada, não. Falei, Deus te abençoe, irmão. Vou orar por você. Fui no outro. Não vou te cobrar nada, não. Deus levantou as pessoas.
fizemos o projeto da igreja. Irmãos, se me ouviste, me obedeceste, comerei o melhor dessa terra. Qual é a sua questão nesta noite financeiramente? Tem pessoas que têm história repetida. Tem pessoas que ele é fiel até quando ele ganha pouco. Depois que ele começa a abençoar, começa a querer administrar a coisa de Deus. Irmão, o segredo de ser abençoado é ser fiel. A Bíblia fala que você tem que ter para dar, para emprestar e não pedir emprestado. Você pode até passar por crise, mas morar nela é heresia. Irmão, Deus abre porta onde não há porta. Deus tem abrido muitas portas. Deus tem feito milagre, irmãos. Deus é Deus de ontem, de hoje, eternamente. Irmão, se você crer, se você obedecer, Deus vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Quer administrar o que é do Senhor, irmãos, é de Deus. É de Deus. Quantas vezes você acha que você esperar sobrar para você devolver, sabe quando você vai devolver? Nunca. Nunca. Já contei a vocês que eu não aceitei essa caminhonete. Deus já me deu vários carros. Foi um não, vários. Eu tinha uma pessoa que eu conheci. E ela tinha uma causa muito difícil na empresa dela. E nós começamos a orar. E Deus mudou a história dessa pessoa tão grande. Ela tinha na época 4 carros. Quando eu saí de lá, todo ano, ela trocava meu carro. Não é porque eu sou bonito não, irmão. Porque o Deus que eu sirvo, Ele abre porta onde não há porta. O Deus que eu sirvo, Ele não tem crise. O Deus que eu sirvo, Ele é o dono da saúde, Ele é o dono da paz. Ele é Deus que muda a história daqueles que crê. Quando eu conheci essa pessoa, sabe como é que eu conheci ela? Eu conheci através de um amigo que me chamou para um culto lá. Ela estava fazendo um culto lá na empresa dela, eu nem queria ir. E quando eu cheguei lá, ele me convidou e ele fez eu descer para esperar ele. Só que não descer, ele falou: pastor Dark, eu gostaria que você me esperasse um pouquinho. Eu falei: então eu te espero aqui no carro. Falei: vamos lá. Eu dei um testemunho. E nesse testemunho, eu contei algumas coisas para ela que ela estava em dúvida. E eu disse para ela: olha, o que você está fazendo, não vou falar o que é, o que você está fazendo, se qual o dia que ela falou para mim? É toda segunda-feira. Isso é? Falei para ela: fala o seguinte, na hora que começar você me liga. Você não vai falar nada. Você só vai pensar assim, ó: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Foi a hora que começa. Falou 7h30. Ela falou, eu falei para ela: se acontecer o que você está falando, eu rasgo minha Bíblia. Eu sei que eu tenho crido. Falou: olha, você está frente, pode fazer. Sabe o que aconteceu? Quando deu 7h30, tinha lá mais de 70 pessoas. E ela lembrou das minhas palavras, eu estava em casa orando. E ela começou a pensar: Deus tem poder, Deus tem poder. Chamaram uma vez, não aconteceu. Chamaram a segunda, não aconteceu. Falaram fazer mais uma vez, não aconteceu. Sabe o que ela fez? Pastor, vem aqui agora. Eu quero conhecer Jesus. Ela se converteu. Ela, sua mãe, seu pai, seu sobrinho, seu funcionário, vários se converteu para a honra e glória do nome de Jesus.
Esse é o Deus que está aqui nessa noite, que tem poder de mudar a sua história. Ele tem poder. Eu não sei qual é a sua causa nessa noite. Quem sabe você tudo que você faz, você tem um alto e baixa. Ganha, perde. Irmãos, quebra isso. Seja fiel, obedece a Deus. A Bíblia fala que aonde você colocar as plantas do seu pé, você vai ser abençoado. Você tem que ter para dar, para emprestar, pedir emprestado. Ter saúde, ter paz. Você tem que crer em Deus que você acredita. Ele tem poder de mudar a sua história. Mas só com uma riqueza, irmão, é ter a vida com Deus. Isso tudo passa, mas não tem nada melhor do que a presença de Deus. Deus tem nos abençoado poderosamente. Aqui na igreja tem vários testemunhos. Quantas pessoas aqui que eu conheci que não poderia ser mãe? Não poderia. Começou lá atrás com a gente. Hoje o filho dela está servindo aqui na igreja. Porque Deus prometeu e Deus deu a vitória. Eu não sei qual é a sua causa, mas nesta noite eu quero orar para você, para Deus ter na sua vida um avivamento espiritual, para Deus mudar a sua história, quebrar essa história de maldição na sua vida. Demônio de dívida, demônio de falência, demônio de tragédia. Tem pessoa que tem uma tragédia, cada dia, cada ano uma história repetida. Irmão, tudo que ele começa, eu tinha uma pessoa que eu acompanhava ele, quando o negócio estava caminhando, na hora que ia dar certo, ele ficava doente. Ninguém, irmão, tem inveja da sua luta, mas das suas vitórias todos têm. Mas eu quero falar para você, o que é de Deus, o diabo não toca. Amém? O que é de Deus, o diabo não toca. Se você quiser me ouvir, me obedecer, terra, Deus vai libertar seu esposo, vai libertar os seus filhos. Deus vai quebrar essa maldição na sua geração. Deus vai escrever uma nova história na sua vida, não de um perdedor, de um vencedor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E passaram. Eu falei para os irmãos agora, falei, irmão, nós oramos. Eu falei, irmão, agora vamos orar o seguinte: nós vamos construir igreja. Como é que vai ser, pastor? Eu falei, irmãos, eu não quero na igreja. Eu falei para eles, esse demônio de vender coxinha, esse demônio de rifa, roupa velha, eu não quero isso. Eu quero a construtora, eu creio no Deus que eu sirvo. Vamos orar para Deus nos dar uma construtora. Pastor, você está ficando louco. Vamos fazer um puxativo, hein? Na igreja do Senhor, não. Vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Vai ser uma igreja de vidro. Esse vidro, você está vendo aí? Muitos não queria colocar. Eu vou colocar. Deus foi colocar, ué. Fui ver, era caro demais. Fui lá uma vez, vamos falar, 200. Outra vez, 220. Voltei, 190. Orei mais, voltei. Irmão, começou a 200, eu paguei parece que 70. Sabe que eu paguei isso aí? Deus me deu dinheiro, eu paguei à vista. Falei, irmão, eu não quero esse corrimão, esses canos aí que enferruja a pita, não. Eu quero inox. Eu quero botar o melhor. É a casa de Deus, tem que ser o melhor. Está escrito lá, Deus provedor, tem que ser o melhor. Compramos, botamos inox convertido nesse lugar. Falei para Deus, Deus, agora eu quero botar na igreja, naquela época, granito. Pastor, você está louco? Que é isso, pastor? Eu falei, não, irmão. Deus abre as portas. Primeiro contratamos a empresa. Fiz 5 orçamentos. Cada pastor é mais caro do que o outro. Você tem que orar mais. Até que eu achei um que falou, pastor, eu faço você em 10 vezes. Aí eu falei. Ele falou o valor. Falei, pela fé eu vou fazer. Sabe o que aconteceu? Marcamos com ele. Deixa eu contar uma história para você. Eu tinha marcado para começar a construir aqui em abril. Abril eu não comecei. Os irmãos, pastor, cadê você que ia construir? Deus não falou com você? Não me deram um centavo, me cobrando. Cadê, pastor? Cadê o Deus seu? Eu falei, irmão, Deus não mente não. Eu errei. Vai ser em maio. Marca na sua agenda. Maio. Dia 5 de maio. Eu cheguei aqui. Tinha uma construtora aqui. Tinha aqui 10
caminhões, 2 máquinas. Aí eu cheguei, quando eu olhei a construtora aqui, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Pastor, foi até bom você chegar. Eu falei, o que foi? Quero falar para você um negócio. O que foi? Os caras do caminhão, eles querem o dinheiro pro diesel, o dinheiro pro trator. Eu falei, mesmo, irmão? Eles nem começaram, é que é dinheiro. Eu durei, irmão. Sem um centavo no bolso. Eu falei, irmão, fala para o seguinte, para eles começar, que eu vou ali e volto. Saí, fui orar. Passou mais ou menos 1 hora, o telefone me tocou. Pastor, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Pastor, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. O que foi? Pastor, não sabe aquela causa que você tinha orado, que você estava orando, que tinha 13 anos que eu tinha perdido, que eu fiz uma promessa, se eu ganhasse tanto, eu ia te dar tanto? Eu falei, sei. Pastor, vem aqui agora que eu estou com dinheiro para te dar. Eu falei, não, irmão, eu estou orando. Eu durinho. Falei, espera aí que depois eu vou. Você falou para quem? Para Jesus ou para mim? Falei para o senhor, então espera aí. Cheguei aqui, ele veio com um chefe, irmão, você falou que era dinheiro, rapaz. Falei, pastor, perdoa. Fui no banco, pegou o dinheiro. Sabe o que eu fiz? Falei, quanto que é aí de petróleo? Cara, tanto. Quanto que é da máquina? Tanto. Pastor, quero mais 5 caminhão. Por que você não contratou, rapaz? Pode chamar os 5 caminhão? Quanto precisa? Tanto. Irmão, Deus começou a abrir as portas. Não fiquei devendo 1 centavo para ninguém. Deus abre porta onde não há porta. Deus me abençoou, fizemos isso aqui mais de 1 ano. Deus levantou pessoas que eu menos espero, pessoas que nem conhecem, vieram aqui todo mês, toda semana. Deus mandava o dinheiro pagar isso aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o Deus que abre as portas. Experiências próprias. Qual é a sua causa nessa noite? Qual é a sua família? Ora a Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Saia daqui nessa noite agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Pastor, você não sabe o que eu passo na minha casa, mas o Deus que nós conhecemos, Ele tem poder de mudar as histórias. Ele tem poder de te dar a vitória. Deus quer nesta noite escrever na sua vida uma nova história de um vencedor em Cristo Jesus. Amém?